A licença do deputado federal Eduardo Bolsonaro e sua decisão de ficar nos Estados Unidos faz parte de uma estratégia bem maior para tentar emplacar internacionalmente a narrativa de que Jair Bolsonaro será um preso político. E isso será dito costumeiramente na Comissão de Relações Exteriores da Câmara, que terá como presidente o deputado Felipe Barros. E quem conta pra gente em detalhes essa história é o repórter Wilson Lima, no quadro Bastidores do Meio-Dia. Então, Inácio, o anúncio do deputado federal, agora licenciado, Eduardo Bolsonaro, pegou muita gente de surpresa, mas não os integrantes ali do clã. Por quê? O time foi calculado, tá? Faltando menos de uma semana, quer dizer, pouco menos de uma semana agora, hoje, para o julgamento da denúncia, da admissibilidade da denúncia aqui no Supremo Tribunal Federal, a família quer partir justamente dessa premissa, que esse julgamento no STF será um julgamento político, sem direito à defesa, e que, por isso, é necessário se denunciar isso para as cortes internacionais. Seria uma tentativa do bolsonarismo de alçar a condição, por exemplo, de preso político, como Nelson Mandela, fazendo aqui uma análise que, inclusive, já foi utilizada pelo próprio PT na época que o presidente Lula estava preso lá em Curitiba. Então, essa é o primeiro objetivo desse movimento. E a ideia do Felipe Barros, dos integrantes da Comissão de Relações Exteriores, falar isso diuturnamente na comissão, é deixar isso muito claro, é denunciar os supostos abusos do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Isso vai ser uma tônica da comissão, a comissão vai ser instalada hoje aqui na Câmara, e a tendência é que esse assunto vai ficar recorrente ali na Comissão de Relações Exteriores. Inclusive, nós publicamos uma nota mais cedo, dando conta de que o Eduardo Bolsonaro, apesar de ele não ser o presidente da comissão efetivo, mas ele vai atuar ali nos bastidores, ele vai atuar como uma espécie de presidente oculto da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Ele vai determinar diretrizes com o Felipe Barros, e aí o Felipe Barros vai dando os direcionamentos, enfim, vai adotar todas as providências possíveis. Então, esse é o jogo. Mas não só isso. Nesse caso, especificamente, alguns integrantes do PL também avaliaram que a estratégia do Eduardo Bolsonaro, ela também acabou ajudando o partido a, de fato, conseguir o comando da comissão. Eu explico. Por quê? Havia uma pressão do PT para que o PL não tivesse o controle desse colegiado. Por quê? Justamente por causa do personagem Eduardo Bolsonaro. Quando eles viram que que esse acordo entre as comissões poderia ir por água abaixo, aí surgiu a solução. Não, Eduardo Bolsonaro fique fora do país, comande a comissão, de certa forma, por meio de um outro parlamentar, e aí está tudo certo, e aí as questões se resolvem, e aí o PL não perde nem a Comissão de Relações Exteriores, nem outro. Esse roteiro das comissões, inclusive, foi determinado ontem aqui na Câmara dos Deputados. Inácio, eu não sei se a gente tem na tela, se a gente está disponível a arte com a comissão e como é que ficou a divisão dessas comissões. Se você puder me ajudar nisso, claro, Inácio. Claro. Vamos lá. Eu só queria pegar turismo, que ficou com o PL. Isso. Vamos ver Segurança, aqui. Que ficou com o PL, por favor. Isso. Turismo ficou com o PL, vamos ver aqui. Relações Exteriores também com o PL. Saúde, PL. Você quer que eu leia? Vamos ler todas rapidamente aqui. Não, eu só ia pegar do PL. Tá, então pego todas as do PL. Só fazer uma observação rápida. Ok, todas as do PL. Relações Exteriores, Saúde, Agricultura, Segurança, Turismo... E é isso mesmo, são essas as que eles assumiram. Por que essa jogada do Eduardo Bolsonaro foi importante para o PL? Porque havia o risco do PL perder, por exemplo, a Comissão de Segurança, que é uma comissão chave para o partido. Então, até porque é um assunto que tem debate diretamente questões, né, da bancada da bala. Em contrapartida, o PT emplacou a Comissão de Fiscalização e Controle, e afastou o constrangimento de toda hora vir ministro aqui na Câmara das explicações do governo federal. A reunião de ontem foi intensa,
tensa, teve bate-boca, palavrão, líder reclamando da divisão, mas agora a questão está resolvida e Hugo Mota passou aí pelo seu primeiro presidente da Câmara dos Deputados, porque olha, isso era um pepino e já se alongou por um tempo acima daquilo que estava previsto. Pois é. E para participar conosco aqui dos debates, eu convido Rodolfo Borges a integrar aqui conosco. Rodolfo Borges, boa tarde. Como que você analisa essa tentativa do clã Bolsonaro reescrever, reestruturar a narrativa em relação a Jair Bolsonaro, incluindo através do seu filho, Eduardo Bolsonaro, agora ficando de vez nos Estados Unidos? Boa tarde a todos. Olha, Inácio, a gente tem que reconhecer que, nesse caso aí, acho que o Eduardo Bolsonaro fez uma jogada eficiente, porque, de fato, ele aproveitou a demora da PGR, ele até manifestou isso no vídeo que ele publicou para anunciar que ficaria nos Estados Unidos, demora para a PGR responder ao prazo de 5 dias que o Alexandre de Moraes tinha dado para que o Procurador-Geral Paulo Gonet se posicionasse sobre o pedido que o PT apresentou para apreender o passaporte do Eduardo Bolsonaro. E aí, como a coisa se desenrolou ontem, após o Eduardo Bolsonaro dizer que ia ficar nos Estados Unidos, jogou a favor do clã do Bolsonaro. Porque aí, rapidamente, o Gonet se posiciona e o Alexandre de Moraes diz, olha, não vamos apreender o passaporte, fica com ele. E aí soa como uma coisa oportunista. Então, o problema desse tipo de ação judiciária, quando lida com o político, é que o político ele tem um espaço muito maior de atuação. Apesar de o poder do juiz ser muito grande, o político ele pode se movimentar mais. E o Eduardo Bolsonaro se movimentou. Hoje ele está livre. Hoje, se ele quisesse voltar para o Brasil, hoje não teria nenhum risco de ele perder esse passaporte. Mas ele conseguiu fazer um carnaval tão grande ontem com isso, que ele ganhou, sim, alguns passos nessa batalha de uma guerra que parece perdida. A guerra já parece perdida. Ninguém espera, ninguém está apostando que o Bolsonaro não vai virar réu junto com seus aliados, por conta da acusação de tentativa de golpe de Estado, entre outras. Agora, nesse ponto especificamente, foi sim vitória localizada para a família Bolsonaro. Eles conseguiram fazer um carnaval em cima da história do passaporte. E aí, quem deu o pretexto, vamos lembrar, foi o seu Lindbergh Farias, que é o líder do PT na Câmara. Foi o Lindbergh que começou essa história. E ele achou que estava ganhando ontem. Nessa questão especificamente, o Lindbergh colaborou para a família Bolsonaro. E aí é aquela coisa, né? Os petistas costumam, vez ou outra, fazer isso. Dar um tiro no próprio pé. Agora, Rodolfo, eu só queria aproveitar para fazer um adendo. É possível, Inácio? Claro, claro. Então, Inácio, tem uma questão que é interessante nesse caso, que é a seguinte, com o todo que foi feito, nas redes sociais, o assunto Eduardo Bolsonaro, ele ganhou uma repercussão maior do que a reforma do imposto de renda, que era, inclusive, a grande pauta do governo Lula no ano de 2025. Essa história do imposto de renda até ficou ali ao largo, ficou basicamente um assunto do lado, virou um assunto marginal diante da história do Eduardo Bolsonaro. Então, assim, ou seja, do ponto de vista político e até para desgastar o adversário, é uma jogada que funcionou muito bem.